Isso. E você concorda que a família Barbalho, por exemplo, lá no Pará, é a responsável pela exploração do povo belenense hoje? Não, não concordo. Não concorda? Não concordo. Você acha que a Porque família eu acho que Barbalho é muito fácil a gente... Impacto econômico da migração. Bora Bom, lá. antes de tudo, eu queria apresentar um ponto de vista que eu consegui observar pela sua fala. Quando você conversou comigo pela primeira vez, você assumiu o marketing, correto? Sim. Só que quando você conversou com o nosso colega, ali o Noronha, você falou que uma vereadora falou algo pra você, você agiu de cabeça quente e falou que o Pará era um lixo de cabeça quente. E depois você reconheceu seu erro. Mas se ele reconheceu o erro, por que ele utilizou Eu não como disse que eu marketing? reconheci o erro, não. Você falou, tá gravado. Não, eu não reconheci erro, não. Pode inclusive pegar na gravação aí, eu não reconheci erro. Eu não Aham. acho que eu errei. Você não acha que você errou. Agora a gente vai voltar no tema anterior, onde era pra falar o motivo que os migrantes do norte, Você nordeste... quer voltar no tema anterior? Porque a gente tá em impactos econômicos. Eu posso aqui. falar? Ou você vai Você me vai cortar? voltar pro tema anterior? Se teve pessoas que voltaram, Então, por que eu não vamos posso lá, voltar? Vamos lá. Mas eu vou chegar no tema que você quer, pode ficar tranquilo. Se a gente voltar sobre a questão do porquê os migrantes vêm para Santa Catarina, eu gostaria de falar um pouco sobre a educação. E olha que ironia, o mesmo Pará que ele falou que era um lixo, tem a única universidade federal entre as 15 melhores do Brasil. Olha que ironia, né? Então, todas as outras 14 universidades entre as 15 melhores são do Sudeste e do Sul. E por então, isso não você terminei quer minha linha de dizer que o raciocínio, Pará perdão. tá Eu não terminei. maravilhoso. Eu posso terminar minha linha de raciocínio? Vai lá. Suponhamos que pessoas do Nordeste, no Nordeste não tem nenhuma universidade, e eu não falei que o Pará é um paraíso. Muito pelo contrário, a gente entende os problemas que ali existem, mas a gente não tá para falar de problema, a gente tá aqui para arrumar uma solução. Tá. Então, a gente hoje olha que o Sul e o Sudeste, eles dispõem de mais oportunidade de estudo, de conhecimento. Imagina que uma pessoa, um ribeirinho, está lá no seu estado, totalmente sem perspectiva, e ele olha, para onde que eu vou? Eu vou pra onde tem oportunidade. As pessoas, elas não migram por escolha, não. Eu acho que hoje eu quero me mudar pra Santa Catarina, não. As pessoas, elas migram porque elas querem o melhor pra si, o melhor pra sua geração, o melhor pra sua família. E agora a gente vai entrar no ponto que você falou ali, que você queria entrar desde o começo, que é sobre a vaga de emprego, sobre se é um investimento ou se é um custo. Eu reconheço que o custo existe, só que em comparado com os benefícios, é um valor irrisório. O custo, na realidade, ele não é só sobre dinheiro, ele é sobre a pressão que a gente joga sobre o poder público, sobre saúde, educação, o básico. Isso que o governo hoje não proporciona. Só que, se a gente conseguir acolher esses migrantes que chegam, consequentemente, aí você é o político, você tem que estruturar isso. Entende? Aí eu vou tirar dinheiro do nada? Não, mas vamos falar de dinheiro, porque tem um projeto do vereador Profeta, aonde ele falou que o senhor tirou Caraca, 300 mil reais da assistência social para colocar em processos... Você tem certeza que tem que entrar nesse ponto? Não, só que você tá falando sobre verba, sobre falta de dinheiro para habitação, mas você Isso aí que coloca você tá 300 falando. mil reais dentro de Isso processos aí. administrativos. Você Então eu queria sabe o que entender que a é? sua linha de raciocínio. Vamos lá. Você sabe o que aconteceu aí? É um crédito adicional suplementar. Você sabe o que é isso? Pode falar. Olha só, na prefeitura a gente tem as várias secretarias, né? As secretarias, elas têm um orçamento que é aprovado um ano anterior. Então a gente, na comissão de finanças e no plenário da Câmara de Vereadores, a gente aprova o orçamento que as determinadas secretarias vão executar no outro ano, no próximo ano. O que acontece? De vez em quando, aliás, de vez em quando não, sempre, o orçamento é uma projeção que você faz de quanto você vai gastar em relação à projeção que você faz de receita que você vai ter, e aí você distribui entre as secretarias. O que acontece? Todo ano, as projeções, elas não batem exatamente na mesma coisa que a execução orçamentária. Então, o que acontece? A prefeitura, ela tem que remanejar esse dinheiro que já está dentro da secretaria. Então, eles simplesmente tiraram de processos de construção que não estava sendo utilizado, que a despesa que foi fixada, ela não foi utilizada 100%, e aí eles remanejaram para processos administrativos, que sabe para quê? Para pagar pessoal, para pagar outras questões que são administrativas, que são extremamente necessárias. Afinal, qual que é o trabalho de uma prefeitura? Administrar a cidade, né? Ou seja, processos administrativos são tão importantes quanto construção. Foi isso que aconteceu. É um processo que acontece naturalmente em todas as câmaras de vereadores do Brasil inteiro, que é um remanejamento de orçamento. Mas você tá querendo só dar sua lacrada aqui, utilizando, meu Deus, os 300 mil reais, eu vi lá no vídeo do Profeta. Não, até porque o marqueteiro aqui é você. Eu acho que é engraçado... Você tá agindo mais comum do que eu, hein? Será? Velho? Talvez. Mas a gente pode analisar, pessoal, que a questão de ele chega e fala sobre habitação, acho que cortou aqui. Próximo. Tudo
tudo bem? Acho que eu não te cumprimentei ainda, né? Tudo bem? Então, sobre o tema, eu sou de Belém, meu nome é Pedro Fialho, sou empresário, escolhi investir em Santa Catarina Maravilha. pela oportunidade de negócios que para mim foi apresentada, né? E eu vejo com bons olhos a migração do tanto Norte, Nordeste, Sul e Sudeste vindo para cá, escolhendo Santa Catarina, pelo fato de aqui a gente ter um déficit de mão de obra. Hoje, se você conversa de 10 empreendedores, todos vão bater na mesma tecla, déficit de mão de obra. Entendeu? Então, eu queria entender da tua visão como não seria benéfico para a economia, visto que ninguém vem de lá, do Pará, do Amazonas, Ceará, qualquer lugar assim, no Nordeste, visando morar na rua. Como nosso amigo falou, ele vem pra cá, ele paga 4 mil de aluguel. Eu alugo uma casa de uma empresa de Santa Catarina, eu pago aluguel para um manezinho, eu tenho uma diversidade cultural, eu tenho mais de 12 funcionários. E eu tenho mineiro, tenho carioca, tenho manezinho, tenho angolano, tenho paraense, entre outros. Convivendo com essa dificuldade, esse déficit de mão de obra, eu vejo com muito bons olhos. Assim como acontece na Europa. Hoje na Europa, eles têm muita dificuldade da mão de obra mais da base da pirâmide da sociedade, entendeu? Então, hoje Santa Catarina vai no mesmo caminho. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Uhum. Perfeito. Tenho 3 minutos, eu acho que vou tentar responder. Vamos lá. Qual que é o ponto? O autor que eu sempre utilizo para falar sobre a falta de capacidade do setor público de absorver essa migração é o Edward Glaeser. Edward Glaeser é o economista urbano mais importante do mundo, professor em Harvard, e ele, assim como eu, porque eu utilizo ele como referência, é completamente a favor da migração. Por quê? A migração, ela gera densidade. E densidade tem uma correlação, ou seja, a direção de duas variáveis com crescimento econômico muito forte. Ou seja, quando você vai pegar cidades muito densas, você tem cidades também muito ricas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que migração gera crescimento econômico. Afinal, quando a gente vai pensar sobre o que é PIB, PIB é Produto Interno Bruto. É uma medida de produção em um determinado período de tempo numa região. Ou seja, quanto mais gente produzindo, obviamente, mais produção vai ter e o PIB como uma medida de produção vai ser maior. Ou seja, a gente concorda aqui que migração gera crescimento econômico. Isso é óbvio, é matemático. Mais gente produzindo vai gerar mais produção. Inclusive, a diversidade cultural ela é excelente, né? A diversidade cultural ela é um dos elementos, e tem vários estudos que mostram isso, que a diversidade cultural ela traz inovação, porque é no contato de pessoas que tiveram realidades diferentes, realidades de vida, de experiência de vida diferentes, onde você surgem novas ideias, né? Para solucionar um problema que antes não tinha, por exemplo, um catarinense e um belenense, eles se juntam, as suas experiências de vida juntas ali faz surgir uma ideia nova que não tinha existido antes. Então tem vários estudos que mostram que a diversidade cultural ela traz inovação, e inovação dos principais componentes também de crescimento econômico, que é a produtividade. Inovação é o que mais gera aumento de produtividade, né? Então a gente concorda que qual que é o impacto econômico da migração? Crescimento econômico. Teoricamente, isso é bom, tá? Agora vamos lá para aquilo que eu já tinha falado no passado. Quando a gente vai pegar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem o segundo e o terceiro maior PIB per capita do Brasil. PIB per capita é basicamente o PIB dividido pela população ali daquela região. Ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, em termos de renda, são os 2 estados mais ricos do país. E eles são os 2 estados perfeitos para mostrar isso. Eu posso só te interromper? Pode falar. Eu tava vendo que tem um projeto em Floripa que já visando essa vinda para cá de tantos migrantes, estão desenvolvendo novos projetos para criarem novos bairros na cidade. Santa Catarina é um estado que se vende muito para fora. A gente tem um exemplo, o Balneário Camboriú, que busca... Exato, é isso que eu tô falando, tem que continuar fazendo isso e continuar vindo migrantes. Você não acha que em vez... É porque eu vou toda hora bater na tecla da tua fala e eu acho que isso não vai nos render. Deixa eu terminar meu raciocínio só para falar, porque o ponto é justamente esse. O crescimento econômico é uma coisa, a capacidade do setor público de acompanhar esse crescimento econômico é outro. Isso aconteceu justamente em Rio de Janeiro e São Paulo. Eles se tornaram cidades cada vez mais ricas, estados cada vez mais ricos, mas o setor público não conseguiu acompanhar e o que gerou foi uma urbanização fracassada, de favelização, falta de creche, falta de segurança pública, falta de coisas que são pertinentes ao Estado, à administração pública.
Questão cultural e preconceito. Oi, Oi, de Matheus novo. de novo, tudo bem? Tudo certo. Eu anotei algumas coisinhas aqui, tá? Porque eu não sou uma máquina, mas eu vou ler algumas coisinhas aqui, tá? Eu acredito que o impacto cultural da migração, ela é um enriquecimento, tá? Eu acho que quando a gente olha pela parte econômica, gera dinamismo, gera inovação. As pessoas trazem para cá, inclusive, produtos que são nacionais, mas que também têm uma pegada regional, como você sabe. Então, a mistura cultural é uma migração interna atrás da gastronomia, na música, festas populares, modo de falar, criando um Brasil mais plural. Que, eu não sei, a sua família toda é de Joinville? Não é. É de Santa Catarina, mas não de Joinville. Certo, mas são migrantes também. Não diz que Santa Catarina mesmo, mas pouco importa. Certo. A presença nordestina em São Paulo formou a cultura do forró e a culinária sertaneja na metrópole. Inclusive, isso é muito importante, porque quando você vai olhar intrinsecamente cada cultura, ela gera economia de acordo com a cultura. Você deve saber. Eu não tenho dados aqui de quanto isso gera economicamente, mas eu acredito que seja uma grande parcela. A cultura brasileira é feita de encontros. Cada migrante acrescenta um capítulo à identidade nacional. Você concorda com isso? Concordo. Certo. Os migrantes, eles levam um fortalecimento das tradições. Inclusive, na nossa terra, Belém do Pará, uma coisa muito importante. Eu ressalto que quando eu cheguei em Florianópolis, eu fui muito abraçada por inúmeras pessoas. E acredito que alguns discursos, onde a gente já conversou sobre isso, fomentam essa cultura da xenofobia, que gera de estado para estado. E isso não amplia a arte, não amplia a cultura, não amplia a literatura, tá? Frases xenofóbicas. Eu acho que o preconceito contra os nordestinos e os nortistas é uma realidade regional. Eu acho que você já deve ter presenciado ou até mesmo visto de uma forma um pouco mais midiática sobre isso. Mas isso é algo que tem feito discursos de ódio que chegam muito facilmente, né? Eu acredito que o algoritmo tem facilitado também isso. Concordo. Facilitado que os discursos de ódio eles cheguem de uma forma como comunidade. Como alguns artifícios simples, mas na verdade não são. Eles têm um contexto político ali. Em 2022, durante as eleições do TSE, chegou a alertar sobre os discursos de ódio regional. O preconceito regional é real e muitas vezes naturalizado em piadas e estereótipos. Você concorda? Uhum. Opinião política é discordar de políticas públicas. Você concorda? Não, porque existem outras coisas no mundo político que não são apenas políticas públicas. Certo. Tá? O preconceito é generalizar ou inferiorizar um grupo com base na sua origem. O STF já considera a discriminação regional pode configurar o crime de ódio. Isso você sabe que isso faz parte da Constituição. Criticar o governo é política. Inferiorizar o povo é preconceito e é crime. Certo? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô abrangendo isso? A identidade nacional, que foi algo que eu complementei com você anteriormente, sobre a construção das cidades. Porventura você não sabe como foi feita a colonização de Belém do Pará ou do norte e do nordeste, porventura você também não deve saber como foram feitas a construção das cidades, inclusive das favelas, que você tanto cita. Você sabe como foram construídas as praças, as habitações que são de níveis sociais no Brasil? Em qual região exatamente? Todas. Habitações As regulares, praças. você está dizendo? As praças. Tá, só para delimitar o que a gente está falando. A gente está falando de favelas ou de espaços públicos como praças? Urbanização? Isso. O Estado foi investindo, e junto inclusive com a classe empresarial e industrial, principalmente entre o período de 60 e 80, onde houve um êxodo rural muito grande. A gente passou a ter uma população citadina maior do que uma população rural, e foi a partir desse momento que a urbanização começou a acontecer. As cidades começaram a se tornar mais complexas, maiores, com mais espaços públicos, e inclusive foi nesse período que muito da favelização aconteceu. Como esses espaços públicos existiram, você sabe? Eu não sei exatamente o que você está me perguntando. Eu te entendo. É assim, ó. Algumas construções urbanas, enfim, eu sou filha de arquiteta e eu tenho meu irmão que também é arquiteto, então dentro de toda a minha educação, eu entendi como foram construídas as cidades. Para que eu não fale coisas como a favelização é culpa de imigrantes ou falar desses tipos de coisas que são consistentes de um recorte que você fez. Mas o principal, você saber, eu posso falar intrinsecamente de Belém do Pará. Belém do Pará, como inúmeras outras
cidades que foram marcadas pela desigualdade, porque eu acho que é importante a gente também falar sobre a desigualdade social, né? Os migrantes ou pessoas que moravam, por exemplo, nos centros urbanos, eles foram excluídos e colocados na periferia. Isso é de seu conhecimento também, né? Então tá. Então esses lugares públicos que foram feitos, por exemplo, como praças, eu posso citar aqui a Praça Batista Campos, que é em Belém do Pará, que talvez não seja do seu conhecimento, mas ela gerou outros bairros que não tiveram de fato. Então o que aconteceu? A população a praça nativa... gerou o bairro? Não entendi. Isso. Tá, me explica melhor esse As processo. pessoas foram retiradas dos seus lugares que estavam, os nativos. Por exemplo, a Praça Batista Campos, elas tiraram as pessoas nativas daquela região, retiraram. Como isso já aconteceu em todos os lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Enfim, que colocaram as pessoas para a favela. Isso aconteceu por um motivo. Isso por causa da questão da desestruturação e da desigualdade que existia na cidade, que foi uma coisa que você acabou de complementar. E eu te perguntei se você sabia disso, porque isso é importante saber. Antes da gente colocar uma cidade, uma civilização como favela ou como algo assim, a gente tem que entender como isso aconteceu historicamente. Posso sabe? falar? Pode. Então, exatamente. Eu trouxe aqui o autor que eu utilizo como referência para tudo isso, que é o Edward Glaeser. É o economista urbano mais importante do mundo, como eu disse. Ele talvez foi talvez é a pessoa no mundo que estudou mais os processos de urbanização ao redor do mundo inteiro. E o que ele diz? Os processos de favelização, eles acontecem justamente pela falta do setor público, ou seja, da administração pública, que é comandada pelos políticos, em sua grande maioria, né? Tem os servidores públicos, mas a direção da administração pública é dada pelo político eleito. Ela se dá justamente, a urbanização fracassada que gera a favelização, ela se dá justamente pela falta do setor público de ter capacidade de investimento e organização eficiente para fazer uma urbanização decente. Certo. É isso. Mas você entende que dentro desse processo cultural histórico que a gente viveu, houve exploração? Que a exploração, ela é veementemente culpada por isso? E se você concorda que a família Barbalho, por exemplo, lá no Pará, é a responsável pela exploração do povo belenense hoje? Não concordo. Não concorda? Não concordo. Você acha que a família Barbalho Porque eu acho que é muito boa? fácil a gente fazer um recorte aqui da nossa fala e tentar dizer se sim ou se não. Eu acho que é muito mais problemático e também talvez seria muito mais até da sua pesquisa, do seu projeto, você entender um pouquinho mais sobre o cotidiano do paraense, o cotidiano do norte e do nordeste. Eu fui criada na periferia, na região que você fala que é favelizada, eu fui criada lá. Eu fui criada até os 13 anos. Onde eu nasci e fui criada, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu tenho muito orgulho mesmo. Eu tenho muito orgulho da família que me criou e me deu satisfação de estar aqui debatendo com você. Uhum. E além da educação, eu também tive algo que foi salientado sem dúvida nenhuma na minha vida, que foi a ética. Eu acho que muito antes da gente fazer um julgamento, que ele pode fazer uma tendência para um lado ou para outro político, a gente também tem que entender que as falas elas precisam ser éticas. Mas qual julgamento eu fiz? Quando a gente fala de julgamento, a gente está pressupondo aqui que eu vou fazer uma valoração, certo? Eu vou ter um juízo de valor. Você não faz julgamento? Com quem? Com os paraenses, não. Com os norte e nordeste? Acho que não. Você acha que não? Então você acha que a sua fala... Porque assim, até onde eu entendi... Olha só, a gente voltou de novo pra minha fala, mas beleza. Não, eu tô só falando não, é que assim só deixa aqui, você falou, olha só, falta 1 minuto, você falou durante todos esses 10 minutos praticamente. Só deixa eu falar. No mesmo... aliás, não foi no mesmo vídeo, mas a primeira vez que eu falei sobre controle migratório, eu falei que o Brasil era um lixo. Ah, Matheus, mas me desculpa, isso aí... Eu falei que o Brasil era um lixo. Significa que eu tô falando que o brasileiro é um lixo? Porque se sim, eu tô falando que eu sou um lixo também. Teoricamente sim, você tá se chamando de lixo. Não, cara, eu não tô... Por que eu falei que o Brasil é um lixo? Justamente pra falar, olha, o Brasil está destruído. Da mesma forma que o Pará está destruído. E quem destruiu o Brasil? Os políticos brasileiros. Da mesma forma que quem destruiu o Brasil... Mas da onde, Matheus? Não foi do Brasil? Sim, mas o que tem? Então é brasileiro. Mas esses brasileiros eu xingo mesmo, eu xingo de vagabundo, xingo de incompetente. Mas eu acho que aí são eles. Que eu não tô chamando os brasileiros. Agora, o que eu tô... Quando eu falei que o Brasil era um lixo, obviamente eu tava querendo dizer que o Brasil está destruído e que a gente precisa fazer alguma coisa pra deixar que ele fique destruído. Eu concordo que a gente precisa fazer, mas eu acho que a forma que você tá guiando a sua situação não é coerente. Eu acho que o seu projeto ele não resolve a favelização, o seu projeto ele não resolve a habitação que de fato Mas não é o objetivo do projeto.